Olá, muito boa tarde. Já estamos em direto para o nosso live com o Pedro Araújo. Vamos esperar que alguém entre. É sempre um prazer fazer estes lives contigo. Sim, também adoro isto, torna-se viciante. Até porque ajuda muito as pessoas para encontrar respostas e situações que às vezes têm dúvidas, nomeadamente no tema que tu tratas, não é? Exatamente. Portanto, dentro da hipnose, hipnose é uma palavra que às vezes é tão abrangente e acaba por ser uma palavra tão fria, entre aspas, que as pessoas pensam, eu tenho um problema, eu tenho qualquer coisa que gostava de resolver, mas não sei como é que é de resolver. Hipnose não resolve apenas uma coisa. Através de hipnose nós conseguimos resolver várias coisas, ligadas à depressão, ligadas a situações traumáticas, ligadas a situações de vidas passadas, regressão à infância. Portanto, a hipnose é tão abrangente, a hipnose consegue-nos dar força, ânimo e alento para conseguir coisas que ainda virão a ser, ou portanto, fazer projeções ao futuro. O que é uma projeção ao futuro? É nós vermos a fazer qualquer coisa que no futuro vamos fazer, mas vermos essa situação a correr bem. Imagina que amanhã tens uma entrevista de trabalho, estás muito nervosa, estás com muito medo e gostavas de ir com mais garra, com mais força, com mais alento. Portanto, fazemos uma progressão. Tu vês nessa entrevista de trabalho em hipnose, em transe, fazemos todos os passos e tu vês nessa entrevista a correr bem, tu vês a serenidade, tu vês a atingir esse objetivo. E o que é que acontece? Neurologicamente há uma transformação em ti, no teu cérebro, que te começa a enviar sinais de bem-estar associados a essa situação, a essa memória. E quando realmente acontece fisicamente portanto, a entrevista, tu sentes tão bem, tu estás tão bem, tu transmites uma energia tão boa que essa entrevista corre bem, porque tem mesmo que correr bem, tem tudo para correr bem. Isto também tem um bocadinho a ver com a própria lei da atração. Sim. Porque quanto mais pensamentos positivos nós atraímos, visualizarmos-nos naquele local e visualizarmos naquela função, mais depressa nós conseguimos. Eu nunca me esqueço, tu estreaste o meu curso de magia esotérica, que é aqui no espaço, outra coisa não seria de esperar, porque sabes que eu admiro muito o teu trabalho. E é engraçado que ainda no passado sábado nós estávamos a falar da lei da atração, porque tu confidenciaste que há uns anos atrás passavas por aquela casa e pensavas, esta casa ainda há de ser minha, esta casa ainda há de ser minha. E de facto a verdade é que o Pedro conseguiu realmente aquela casa. Isto tem a ver um bocadinho com mecanismos da lei da atração que nós podemos também criar. Nós agora já temos aqui 19 pessoas ao vivo connosco, obrigada a todos. Olá, boa tarde a todos. Vou aqui fazer uma introdução. Eu estou aqui hoje a fazer um live com o Pedro Araújo, que é o nosso hipnoterapeuta na Sofia Esotérica. Tem feito aqui muitos milagres a pessoas, tem ajudado muita gente. É uma pessoa a quem eu recorro com alguma frequência para ajudar questões que eu vejo no tarot que são necessárias tratar. E também em termos kármicos. Porquê? Porque o Pedro também trata da parte das regressões. O tarot kármico também faz-nos uma regressão explicando o que aconteceu, mas para tratar em termos neurológicos ali a fundo a questão, a hipnose é uma das ferramentas. Depois, tenho o prazer do Pedro fazer parte, é um dos professores do curso de magia que nós fazemos aqui no nosso espaço, que agora no dia 3 de outubro ele vai novamente dar uma pequena formação. As pessoas já sabem que, apesar de ser um curso de magia anual, ou seja, que dura 12 meses, qualquer pessoa que queira integrar uma turma esporadicamente pode integrar. Porquê? Porque há assuntos que interessam mais do que outros. Há pessoas, por exemplo, que integraram a aula do curso de magia a semana passada. Porquê? Porque tinha Feng Shui. Neste caso vamos ter o Pedro, portanto, para quem está interessado em desenvolver mais o tema da hipnose e aprender algumas ferramentas importantes, já sabem que no próximo dia 13 o Pedro vai estar no curso de magia, durante grande parte do dia, a dar-vos algumas dessas ferramentas. Paralelamente a isto, temos o nosso retiro no dia 25 de setembro, que é o segundo retiro da Sofia Esotérica em Minde,
em que as inscrições para o retiro estão completamente esgotadas, mas nós vamos criar a possibilidade de quem quiser ir assistir, mediante um preço bastante simpático, pode assistir à atividade que eu acho que vai ser uma atividade-chave, não é menosprezar as outras, mas é uma atividade-chave para quem quer tratar questões kármicas. Então o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um concerto de taças tibetanas, juntamente com uma atividade no bosque, onde as pessoas vão puxar onde as pessoas vão trabalhar essa parte, jantamos e depois vamos ter aqui com o nosso Pedro hipnose com regressão. Como o nosso retiro está encerrado, está fechado, está lotadíssimo, nós, fruto de algumas pessoas terem conversado connosco, vamos abrir a possibilidade de quem não quiser ou não puder estar no retiro, uma vez também se pudesse não era possível, de participar nessa atividade que vai visar principalmente um autoconhecimento bastante forte e limpeza kármica. Não se esqueçam que o karma da nossa vida, através do autoconhecimento e através de uma vivência mais espiritualizada e de algumas ferramentas, pode facilmente ser transformado em Dharma. Portanto, acho que é super importante e já que nós estamos a abrir essa possibilidade, poderão sempre fazer isto. Agora, eu e o Pedro já fizemos uns 3 diretos sobre este assunto. E eu gostaria, Pedro, que tu me dissesses o que é a hipnose, como é que uma pessoa pode se curar através da hipnose, aquelas dúvidas se a pessoa fica a dormir eternamente e nunca mais acorda, nós até já dissemos, não temos aqui nada para esconder as pessoas, como é que isto está ligado depois também à questão do PNL, explica um bocadinho, porque há pessoas que acham, vou ali e vou dormir, mentira. Ok, então vamos a isso. Hipnose. O que é hipnose? A hipnose são transformações neurológicas que ocorrem através de uma indução que pode ser vista como um sono profundo, entre aspas, como pode ser visto através de uma meditação. Portanto, nós temos que pegar na pessoa, alterar o estado de consciência, ou seja, a alteração do estado de consciência faz-se através da indução de hipnose, onde trabalhamos com as frequências cerebrais da pessoa, onde temos das mais altas às mais baixas, e o trabalho do hipnoterapeuta é levar a pessoa à frequência exata, nem na mais alta nem na mais baixa, talvez ali no meio. Não vou usar os termos técnicos porque acho que é um pouco aborrecido e acho que não é por aí, mas por aqui conseguem perceber, portanto, trabalhar frequências cerebrais. O que é que acontece? Hipnose, ou a técnica que se utiliza para hipnose e para levar a pessoa a um estado de consciência alterado, é a mesma técnica que se utiliza para levar a pessoa a uma regressão de vidas passadas. A técnica é a mesma, o que muda é o diálogo, o guião, como assim o queiram chamar. Muitas das vezes o que acontece é que a pessoa, por exemplo, sente um medo qualquer invulgar, que a pessoa não sabe de onde vem, mas sente um grande medo, uma grande ansiedade. Muitas das vezes nós fazemos a regressão, portanto, dentro desta vida, digamos assim, fazemos uma regressão de infância, fazemos uma regressão traumática, encontramos certas e determinadas coisas que a pessoa tem de mudar, mas ainda assim falta qualquer coisa e o medo continua lá. Quando o medo continua lá, nós, ou eu, neste caso, faço uma regressão a vidas passadas. E muitas das vezes encontramos a explicação a esse medo numa regressão de vidas passadas. E há pessoas que me perguntam, ok, mas o eu saber de onde vem esse medo apenas resolve a situação? Sim e não. Ou seja, muitas das vezes a tomada de consciência de onde vem esse medo, ou seja, eu estou a utilizar a palavra medo, pode ser qualquer uma coisa. A tomada de consciência não é só a tomada de consciência que resolve a situação. Depois há técnicas que são utilizadas e é aí que entra a PNL. Portanto, há técnicas de PNL que podem ser usadas apenas como PNL sem indução de transe, mas que, a meu ver, e na minha técnica, utilizadas ou aliadas ao transe, à hipnose, são muito mais fortes, são muito mais coerentes e persistentes, portanto, e acabam por alterar a forma da pessoa ver essa dor, ver esse medo. Nós não vamos lá apagar o medo, nós vamos lá mudar a forma como a pessoa encara esse medo.
E neurologicamente isso transforma a pessoa. Se a pessoa, cada vez que pensar em determinado assunto, não se recordar dele com medo, mas sim, por exemplo, como uma aprendizagem, o trabalho está feito. E a pessoa deixa de sentir as emoções negativas associadas a essa situação. No nosso retiro, acho que a programação está muito interessante, interliga-se muito bem, e eu acho que temos aqui a receita certa para um fim de semana de muito bem-estar e de uma grande transformação. Mas sabes que há pessoas que estão um bocadinho assustadas. Okay, porque têm medo daquilo que vão encontrar através do concerto de taças, aquilo que vão encontrar no bosque, aquilo que depois poderão encontrar contigo. E aquilo que eu lhes tenho explicado é que têm que se preparar para uma transformação interna que vai ajudar seguramente. Exatamente. Qual é a técnica que vais usar para a regressão a vidas passadas? Tu vais estar também presente sim, sim. na parte do bosque. Tu vais observar como as pessoas se comportam e depois vais-te basear nisso, ou vais deixar um bocadinho o próprio universo, a tua própria técnica a ajudar? Eu, por natureza, sou muito observador e acabo por agir conforme as movimentações daquilo que eu observei. Como alguns sabem, quem não sabe fica a saber, eu também trabalho muito dentro do estudo da linguagem corporal e da linguagem emocional. Portanto, se eu não tiro informação de um lado, acabo por tirar do outro e não consigo ficar quieto, não consigo deixar de ajudar ou resolver, porque há sempre qualquer coisa que eu vejo no outro que precisa de ser mudado ou alterado. Muitas das vezes eu sei que as pessoas sentem esse medo, mas há formas e formas de ajudar, e quando nós queremos genuinamente ajudar, não precisamos ser evasivos com as pessoas. Podemos arranjar uma forma subliminar de ajudar as pessoas. E esses medos, que muitas das vezes também me são relatados antes das consultas, das pessoas terem receio do que é que vão encontrar, de ficarem nus, das suas emoções ficarem descobertas ou à mercê das outras pessoas. Eu quero-vos explicar que realmente as coisas não funcionam assim. Vocês tomam uma consciência de tudo o que se passa na vossa vida, daquilo que venham a descobrir, mas isso não significa que a tenham de expor. Só se expõem se realmente sentirem necessidade de falar com qualquer um dos terapeutas, que todos nós que lá vamos estar, estamos preparados, somos especializados para vos ajudar. Somos um leque vasto e que se completa bastante. E não têm realmente de se expor, não têm de sentir medo, porque a transformação interna é sempre para algo melhor. Ainda não passou por mim alguém que depois de uma sessão passasse para um período pior. Passam sempre para um período melhor. E cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que sentem necessidade de exprimir, de conversar, de explicar o que viram ou não, e há pessoas que apenas preferem guardar para elas. Em ambas as situações, o efeito é positivo. Portanto, não tenham qualquer tipo de medo. Apenas deixem-se estar calmos, tranquilos e receptivos à positividade que esta experiência vos pode trazer. É realmente muito bom, é gratificante. Eu já fiz algumas a nível pessoal, ou seja, paguei para entrar em alguns retiros, como já fiz alguns onde estava também como formador, e o que eu vos posso dizer é que realmente é viciante. É muito bom, traz-nos sensações de bem-estar muito grandes e muda os nossos pontos de vista. E o investimento acaba por ser tão pequeno àquilo que nos muda e a tudo o que nos traz, com a mudança de pensamento e com as coisas boas que depois envolve. No fundo é uma libertação. Sim, sem dúvida. É normal que após o retiro haja situações limite em que as pessoas possam sentir energeticamente um bocadinho descompensadas. Porquê? Porque acontece ali muita coisa e há um impacto que a pessoa tem que saber gerir. Mas passado um tempo tudo se encaixa e tudo se alinha. Neste caso em particular, nesta atividade que nós vamos ter com o concerto, com
com as mensagens no bosque e também com a regressão a vidas passadas, a principal intenção é vocês de facto descobrirem a vossa essência, perceberem o que é que vêm cá fazer, perceber porque é que repetem processos e de certa forma ajudar-vos a quebrar aqueles karmas que às vezes acabam por vos prejudicar. Vamos aqui ver aqui algumas perguntas. A Paula Catarina diz boa tarde, a Maria Piedade também diz boa tarde, o telefone está sempre a cair. Adorava ser hipnotizada, mas não tenho posses monetárias para isso. Diz aqui a Catarina. Liliana Mendes, boa tarde. Sandra Ferro, boa tarde. Mandou beijinhos, beijinhos também. Beijinhos também. A Liliana diz, já fiz algumas sessões de hipnoterapia, foi fundamental para conseguir ultrapassar muitos bloqueios que tinha na vida. Peço desculpa que isto agora virou. A Isabel Silva, boa tarde. Adelaide Silva, boa tarde. Álvaro Valadas, olá, boa tarde. Pronto, dentro deste processo de hipnose e das consultas e das terapias de hipnose, o que é que tu achas o que é que mais te satisfaz? E quais são os casos mais difíceis? Portanto, eu acho que todos os casos me satisfazem. Porquê? Porque, felizmente, nós acabamos aqui por pegar muito, todos nós, não só eu, mas aqui no espaço todos nós pegamos muito nos casos, nos pacientes e fazemos dele uma situação pessoal. Portanto, enquanto nós chegamos à vitória, não ficamos descansados. Muitas das vezes nós temos de levar o assunto para casa. Portanto, temos de levar o problema do nosso cliente para casa e estudar sobre ele, porque nós não temos de saber tudo e nós não sabemos tudo naquele exato momento. Ou seja, eu conheço muitas técnicas, mas naquele momento, em milhares de técnicas que conheço, talvez eu tenha de parar e observar um pouco a situação, aquilo que o meu paciente se expôs, levar para casa e marcar para uma próxima sessão qual é a melhor forma de o tratar, de o resolver. Ou então até de conversarmos, entre aspas, entre nós terapeutas e achar, olha, talvez fulano que esteve comigo era mais indicado estar contigo e fazer uma sessão contigo e vice-versa. Isto porquê? Porque quando nós gostamos daquilo que fazemos e quando nós nos preocupamos com a pessoa que está à nossa frente, nós não pensamos apenas em, ok, vou faturar em mais uma sessão, nós pensamos realmente no bem-estar da pessoa. E é tudo isso, e é o conseguir uma vitória, uma felicidade, uma mensagem depois do nosso paciente, é ver a mudança, é tudo isso que me faz feliz. Não é apenas um caso, ou não é apenas o dar a consulta, é trabalhar a vitória junto do meu paciente. Seja em sessões apenas comigo, seja em partilhar essas sessões com outros terapeutas, com outras técnicas, porque o que me interessa realmente é a vitória daquela pessoa, é ultrapassar a dor e transformar essa dor em algo positivo, em algo bom. Os casos mais difíceis para mim, talvez de violação, casos que têm a ver essa componente. Sim e não, ou seja, vou explicar de uma forma para ver se me conseguem entender. Não é, no meu ponto de vista, não é o que a pessoa me apresenta, pode ser uma violação, pode ser um processo de luto, não é a situação da pessoa que de alguma forma eu acho difícil de ultrapassar, é a postura que a pessoa tem para a ultrapassar. Porque há pessoas que realmente vêm com uma postura que realmente eu quero me tratar, uma postura positiva, eu quero resolver, e entram no processo e querem resolver, e há pessoas que vêm e que querem meter nas nossas mãos, estão à espera de magia e não se envolvem. E, portanto, é sempre necessário que o paciente se envolva na terapia, seja ela tarô, seja ela reiki, seja ela hipnose, é necessário o envolvimento do paciente na terapia. Até quando compram um cristal, é necessário a pessoa se envolver. A pessoa tem de comprar um cristal, tem de o escolher. Tem que sentir a vibração. Tem de se sentir ligado a ele, não pode... Ou pode, mas não vai funcionar da mesma maneira, dizer à menina da caixa, escolha um qualquer que eu leve. E a hipnose é a mesma coisa. A pessoa vem, eu vou guiá-la e vou ajudá-la a alterar, a mudar, mas a pessoa tem de se envolver. E quando eu noto que a pessoa não se envolve,
É complicado. É porque realmente não está nem tudo está nas nossas mãos. Podemos conhecer as técnicas, podemos ter a melhor intenção possível, mas é um trabalho de equipa entre nós e pacientes. Claro que sim. Por isso é que às vezes, no seguimento de uma consulta tarô ou tarô kármico, eu até posso dizer faça isto, faça aquilo, mas se a pessoa não se quiser curar, se não houver uma aposta individual da própria pessoa e um propósito de cura, as coisas nunca batem, certo? Isto tem um bocadinho a ver com a lei da atração. A pessoa tem que se ver curada, a pessoa tem que se ver bem, porque o pessimismo e uma energia mais densa não vai levar a rigorosamente nada. A Adelaide Silva está a perguntar, e vocês podem colocar todas as perguntas que tiverem em mente. Está a perguntar-nos: boa tarde, tenho uma filha com mobilidade reduzida que tem vários medos e bloqueios. Gostava de saber se com ela é possível fazer hipnose. Olá, boa tarde. Adelaide, claro que sim. Ou seja, a hipnose apenas não é recomendada quando há algum tipo de transtorno neurológico. Quando há algum tipo de transtorno neurológico ou dependência química de fármacos, aí a hipnose não vai ser tão eficaz e convém realmente sempre, em primeiro lugar, consultar um especialista da área. Agora, em situações de mobilidade, de medos, de traumas, claro que sim. E, aliás, a hipnose é uma terapia que é sempre benéfica e traz sempre vantagem. Claro que em situações de doença ou causa maior tem sempre de haver uma consulta a um médico ou um especialista. Mas a hipnose é um suplemento que realmente vai ajudar sempre. Diz-me uma coisa, para estas pessoas que têm mobilidade reduzida, e também falo eu tenho alguns clientes que estão fora do país, e já não é a primeira vez que eles perguntam se eu recomendo alguém para hipnose, recomendo-te a ti, só que online, por aquilo que eu sei, é difícil fazer. Exato. Tu, por exemplo, se for necessário, deslocas-te à casa das pessoas? Sim, se for necessário, e se houver essa disponibilidade, sim, posso-me deslocar, já me tenho deslocado, já o tenho feito, apesar de ter espaços físicos onde dou consultas, também há a possibilidade de me deslocar. A nível de consultas online é o seguinte, muitos colegas fazem-no. Eu pessoalmente acho que não é uma experiência tão positiva para o meu cliente. E o que é que acontece? Eu prefiro não o fazer. Porque eu acho que se a pessoa está a fazer um investimento, tem de passar pela experiência por completo e tem de sair da experiência gratificado. E a pessoa sentir que de alguma forma faltou qualquer coisa, eu prefiro não. É mais fácil fazer uma sessão online quando a pessoa já teve comigo uma ou duas sessões físicas em consultório, porque já criámos uma ligação e é mais fácil conduzir a pessoa. Uma primeira vez posso fazer aconselhamento, posso fazer anamnese, mas experiências de hipnose ou regressão online, eu pessoalmente prefiro não o fazer porque não vou dar uma experiência tão positiva. Ok. Outra questão que também poderemos abordar é a questão do PNL, sim, em relação ao qual tu tens formação, inclusive estás francamente apto para fazer formação nessa área. Para quem não sabe o que é PNL, podes explicar? Porque há muitas pessoas que não sabem também o que é o PNL e para que serve. Portanto, já agora deixa-me só dizer uma coisa. Quem tiver dúvidas pode sempre colocar. Aproveitem esta nossa conversa para colocar as vossas questões. A Adelaide diz, muito obrigada pela atenção, mas a minha filha só toma um antidepressivo e um relaxante muscular, então pode. Okay. Sim, sem dúvida. Voltando aqui à questão do PNL. O que é o PNL? Quais são as ferramentas que são usadas em terapia? E para a própria formação que tu dás em PNL, quais são os níveis mínimos de exigência que existem ou quais são os requisitos para que alguém possa fazer uma formação de PNL? Portanto, PNL significa Programação Neurolinguística. A Programação Neurolinguística não é nada mais, nada menos do que pegar em crenças e conceitos que a pessoa construiu ao longo da vida e alterar essas crenças, alterar esses conceitos. O que é que isso faz neurologicamente?
e se cria uma forma diferente de começar a ver as coisas e de reprogramar o cérebro. Imaginem que têm o vosso computador completamente cheio de tralhas, de imagens, e que ele está lento e que ele precisa de atualizações e que ele precisa de uma limpeza. PNL é precisamente isso, é pegar em ferramentas que ajudam a libertar espaço no nosso cérebro, a descomprimir, a tirar coisas ou situações que já não nos fazem falta e ficar apenas com o que nos faz bem, e a partir do que lá fica, começar a construir coisas novas com bases mais sólidas. Requisitos que sejam necessários para fazer uma formação de PNL. Eu nunca faço só PNL, faço uma agregação de PNL, hipnose, regressão, linguagem corporal um pouco e também muito estudo emocional, porque eu uso todas essas ferramentas juntas. Para quê? Para poder compreender melhor quem está do outro lado. E quando alguém vai fazer uma formação comigo, eu pego em todas estas matérias, explico às pessoas passo a passo, encaixo-as umas nas outras e faço o máximo para que a pessoa entenda o que é que cada uma delas é, que impacto cada uma delas tem na vida da outra pessoa, para depois as começar a utilizar. Os requisitos para isto é realmente ter vontade, ter gosto e ter uma capacidade neurológica de perceber, de criar ou de eliminar conceitos que não nos façam bem. Portanto, é ter uma mente aberta. Como tudo. Como quem faz o curso de Tarot, como quem faz o próprio curso de magia, curso de cristais, temos que ter a mente aberta para receber todos os ensinamentos e o que há de novo. Mais alguma coisa importante que tu queiras destacar deste mundo, que é a parte da hipnose, a parte do PNL, da linguagem corporal, coisas que tu possas passar algum tipo de conhecimento, porque estamos realmente com alguma assistência, mas estão muito envergonhadinhos, não dizem? Pois é, normalmente temos muitas questões. Coloca muita coisa, dizem muita coisa, mas não, olha, mandaram uns beijinhos, pronto. Sempre é bom. Perguntas, meus amores, estamos aqui para responder-vos, aproveitem. Nem sempre temos um hipnoterapeuta aqui pronto a ajudar. Portanto, enquanto pensam em questões para nos colocar, gostaria de dizer que a nossa formação de hipnose, a nossa formação Fênix, está, portanto, as inscrições para a formação cá no espaço estão a decorrer, portanto ainda temos vagas para a formação para iniciar ainda este ano. Eu também me estou a preparar, porque nós não podemos parar, nós como terapeutas estamos em constante estudo, em constante trabalho. Portanto, eu pessoalmente também vou entrar numa nova formação onde vou um pouco mais a fundo conhecer conceitos neurológicos, conceitos psicossomáticos, onde eu próprio me vou dotar de ferramentas para vos poder continuar a ajudar e a alimentar. Alimentar no sentido de ter mais conhecimento para vos passar, para vos ajudar. Portanto, nós estamos a aguardar mais inscrições para iniciarmos a formação de hipnose aqui no espaço. Nós vamos ter o nosso retiro. Nós já temos a formação de magia a decorrer, que sabem que, se não quiserem fazer a formação completa, podem ver os módulos que temos e perceberem qual é o módulo que tem a intenção, que de alguma forma vos poderia ajudar, inscreverem-se e virem apenas fazer esse módulo. Sim, porque no curso de magia o Pedro esteve na primeira aula, em que deu conceitos muito gerais, e na próxima vai mesmo abordar temas específicos dentro desta área que vos poderão ajudar. Exatamente. Em termos de técnicas que vocês podem utilizar. A Patti, olá Patti, estás boazinha, está aqui a perguntar-nos: pessoas com difícil grau de concentração conseguem fazer hipnose? Olá Patti, boa tarde. Sim, conseguem. E eu consigo lhe explicar o porquê. Os graus de concentração têm muito a ver com o nosso estado de alerta ou vigília.
E o que nós fazemos em hipnose, portanto, é quebrar o estado de alerta ou vigília ou manipular esse estado e entrar num estado de relaxamento profundo. E quando entramos nesse estado de relaxamento profundo, nós estamos a manipular o cérebro para ir ao subconsciente. E é no subconsciente que nós fazemos as mudanças. O estado de alerta está no nosso estado consciente. E o nosso estado consciente é como se fosse um guarda no castelo. Portanto, ele está ali a defender algo. Ele tem um propósito positivo, ele realmente quer defendê-la. Portanto, o meu trabalho é manipular, é dar-lhe a volta, saltá-lo e ir ao subconsciente. E acredito que eu consigo fazê-lo. Devias experimentar, Patti, é espetacular, terias que gostar. E não sei até que ponto aquela atividade do nosso retiro no bosque também te poderia ajudar, se bem que estás muito melhor na parte da condução, mas também sabemos que existem outras questões kármicas que também te poderia ajudar. O Talma volta sempre a cair. A Adelaide Silva está a perguntar qual é o valor do curso. O valor do curso de hipnose. De hipnose, sim. Aquele que tu tens, as 3 ferramentas. Exatamente. O valor do curso de hipnose são de 180 € por mês durante 9 meses. Depois temos aqui também a Catarina Paula Roques, diz: tenho uma depressão desde 97, acho que a hipnoterapia podia ser uma mais-valia para mim, seguramente. Sim, sem dúvida. Em questões de depressão, muitas das vezes, portanto, eu falo muito sobre depressão, eu acho que não há um dia que eu não falo sobre depressão, e eu vou partilhar convosco a minha teoria de alguns anos de experiência. Depressão, a meu ver, não é constante, portanto nós somos cíclicos. Todos nós, imaginem que a nossa vida e as nossas emoções são uma roda, e em cada ponto dessa roda há uma emoção associada. E o estado depressivo é um estado que todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por ele. O que acontece a pessoas que acreditam ter depressão é ficarem constantemente ou fazerem lupos muito frequentes ao estado depressivo e acabam por não usufruir de todas as outras emoções que a roda da vida, digamos assim, tem. Portanto, eu acredito que depressão é um estado e que todos nós passamos por um estado depressivo na vida, alguma vez todos nós já passamos. Agora, quando nós ficamos lá muito tempo, aí passa a ser um problema. E imagine que se realmente a depressão está nessa roda e a roda, o estado depressivo é um estado que roda, que constantemente pode aparecer ou desaparecer, o que é que nós vamos fazer é ir lá e meter a roda a andar e tirá-la desse estado depressivo, digamos assim. Bem, dentro aqui dos milagres que já assistiu o Pedro a fazer, consta uma pessoa deixar de fumar, consta uma pessoa olhar para uma fobia terrível com um sorriso nos lábios, consta pessoas com problemas de autoconfiança emocional e inseguranças ver facilmente resolvido. Consta também, na sequência de consultas de tarot kármico comigo, as pessoas eliminarem, através de ferramentas neurolinguísticas, esses medos através das próprias regressões. Porque uma coisa é fazer uma hipnose, outra coisa é fazer uma regressão. Por isso as terapias como que se complementam. Não se esqueçam que às vezes pedir uma ajuda poderá ser meio caminho andado para mudar uma vida. Não podem viver constantemente com medo, com uma fobia, com uma tristeza, com sentimentos às vezes de culpa. Também há muitas pessoas que me procuram com sentimentos de culpa quando não há nada palpável, não é? Que permita ou que faça ter um sentimento de culpa. Portanto, não se esqueçam que desbloqueando isto também acabam por desbloquear situações que têm a ver com a vossa vida. Olha a minha querida Cati. Cati, achas que o meu caso agora se aplicava uma terapia com ele? Sem dúvida. A Cátia é uma querida, uma menina que já fez algumas consultas comigo e que passou agora por uma situação menos positiva e sem dúvida que no teu caso poderia ajudar-te a fazeres uma terapia com o Pedro. Há uma situação que eu também gostava de partilhar convosco. Portanto, vou levantar aqui um bocadinho do véu dos nossos projetos.
E eu e a Sofia estamos a criar uma terapia, não é criar porque ela já existe, estamos a complementar a terapia onde ela faz o tarot kármico e eu depois completo o tarot kármico com uma regressão a vidas passadas. Nós ainda estamos a perceber como é que vão funcionar os pacotes, mas vai ser algo muito giro, onde a pessoa realmente passa primeiro pelo tarot e consegue perceber o que é que já foi ou não foi, onde é que estão os bloqueios, e depois, através da regressão a vidas passadas, a pessoa vai lá resolvê-los. E lá está, isto muitas das vezes traz as respostas àquela dor, àquela incerteza, àquela dúvida, àquela mágoa que a pessoa carrega e conscientemente não consegue perceber de onde é que ela vem, porque muitas dessas coisas às vezes fazem parte de uma destas situações. Olá Maria, tudo bem? Porque, vamos lá ver, quando se faz uma sessão de tarot kármico, eu não estou só a falar de vidas passadas. Eu estou a retratar questões importantes dentro das vossas vidas passadas que estão a influenciar as vossas vidas de hoje e, inclusive, muitas vezes fazemos uma relação entre pessoas que estiveram no passado e estão no presente. E, habitualmente, como vocês sabem, eu dou algumas receitas, entre aspas, para resolverem o problema. É claro que o conhecimento da questão é meio caminho andado para a resolução da mesma, certo? E então, a partir do momento que há o autoconhecimento, a pessoa consegue perceber: eu tenho medo disto por causa disto, o meu perfil atrai homens violentos por causa disto, eu estou sempre a ser traída por causa disto, e não pensem que isto acontece porque em vidas passadas aconteceu diferente. Às vezes são cenários que se repetem constantemente ao longo das vidas, ou seja, pessoas sempre traídas, pessoas sempre pobres. E então, dentro dos aconselhamentos que eu faço ao longo de uma consulta de tarot kármico, eu tanto posso recomendar uma constelação familiar, que é uma coisa que tu agora também estás a aprofundar. Exatamente. Porquê? Porque as constelações familiares servem um bocadinho para pôr as coisas na ordem, para, nomeadamente no desenvolvimento de relações melhores em termos de família. Muito em comum existem pessoas que são filhas, mas que simultaneamente são mães das próprias mães, no fundo para pôr tudo na ordem. Isto acontece muito, e mesmo nas relações, porque há relações tóxicas em que a pessoa, em vez de ser companheira, acaba por ser mãe, e é sempre mãe, e está sempre a dar, e está sempre sobrecarregada, portanto ocupa-se num papel que não é supostamente o dela. E depois, também temos outras, sem dúvida, que a hipnose, pelo facto de ir direto ao problema em termos neurológicos, é uma ferramenta ótima para ajudar na cura. Depois, claro que há outras, há pedras maravilhosas, há florais. Agora, aquilo que eu e o Pedro estamos a fazer no espaço eu faço uma consulta tarot kármico. Eu percebo, por aquilo que eu vejo, que uma hipnose de regressão poderá ajudar a pessoa. Então nós estamos aqui a articular uma consulta que ainda não sabemos bem qual vai ser o nome que vamos dar. Ainda temos que pensar nisso para ajudar precisamente a pessoa nesse tipo de estratégias. Porquê? São estratégias de defesa, mas é uma estratégia de defesa que reside o quê? Na abertura da pessoa para resolver a questão. Sim, e não tenham medo. Tu estavas a dizer uma coisa muito importante e que muitas vezes realmente acontece, que é padrões ou ciclos que a pessoa vê repetidamente acontecer na vida dela. E quando a pessoa percebe, ou vem ter contigo e faz ou vem pedir uma consulta porque acredita que na vida dela todas as relações que encontra é traída. Mas sabes o que é incrível no meio disto tudo? É que há muitas pessoas que vêm ter comigo e não sabem sequer o que é um karma e não associam a questão kármica. Sim. Depois aparece-me, entre cartas kármicas, o que é que nós temos? Temos a justiça, temos o julgamento, são cartas muito kármicas. Eu digo, olha, mas tem aqui um perfil kármico. Qual é o tipo de perfil de pessoa que está a trazer para si? E depois não é só nas relações amorosas, Sim, também uma coisa chamada as relações de amizade. Exatamente, o que acontece aqui é que muitas das vezes acontece que há um padrão e a pessoa percebe que há um padrão. Portanto, cada vez que entra numa relação, é uma relação onde a pessoa é traída. Isso já aconteceu 2, 3, 4 e 5 vezes. A pessoa não sabe se é kármico, nem sabe o que é a palavra kármico. Não sabe, não. A pessoa apenas sabe que isso constantemente está a acontecer. Através da tiragem, a pessoa toma a consciência. Através da regressão, nós vamos lá e cortamos esse ciclo na raiz.
porque isto é cíclico. E atenção, que para além de vidas passadas, e como tu disseste muito bem, a terapia de constelações familiares, que a nossa colega aqui é fantástica a fazê-lo, Catarina, ajuda também imenso. Porquê? Porque há repetições e há ciclos que nós já trazemos de outras gerações. E muitas das vezes o que acontece é que nós continuamos a reproduzir até que se aprenda algo com eles. E muitas das vezes esses ciclos nem foram criados por nós, foram criados por alguém ligado a nós, por algum familiar, por alguma situação que não está em ordem cósmica, digamos assim, e que tem de ser posta em ordem. Por isso é que nas constelações tens os relegados da família. Exatamente. São aqueles que nós achamos que não interferem em nada, mas imaginem, por exemplo, há sempre uma ovelha negra da família, não é? Imaginem, por exemplo, que vocês deixam de comunicar com essa pessoa, que não sabem nada dessa pessoa. Essa pessoa tem que ser colocada na vossa ordem. E isto tem influências kármicas, porque muito provavelmente a pessoa que vocês estão a tirar da ordem, ou que os vossos pais tiraram da ordem, foi precisamente a mesma pessoa que noutra vida teve uma ligação convosco muito diferente ou muito marcante. Daí que as constelações estão muito ligadas à parte do tarot kármico e do tarot, e a hipnose e depois também as tuas técnicas PNL ajudam às vezes, porque numa consulta tarot, quem já fez tarot comigo sabe que eu dou muito aconselhamento psicológico e emocional, mas eu não sou propriamente uma pessoa formada em programação neurolinguística. E muitas das vezes também acontece com qualquer um de nós, é olharmos para uma pessoa e eu não gosto daquela pessoa. E porquê é que será? Porque, e às vezes nós temos consciência, mas o desgraçado está apenas a viver, está apenas a respirar, e só da pessoa respirar irrita-me. O porquê? Há sempre uma explicação, há sempre qualquer coisa lá atrás, conforme nós podemos encontrar uma pessoa que não gostamos, como podemos encontrar uma pessoa que vimos há 5 minutos e que já adoramos. E parece que a conhecemos a vida toda. Portanto, tudo isto tem explicações, tudo isto tem uma ordem e tudo isto tem de ser ou não metido em ordem. E aí liga-se vidas passadas, constelações familiares. Temos muitas técnicas que realmente podemos ajudar e meter essas situações em ordem. Há muitas das vezes situações onde a pessoa sente que não faz parte da família ou sente-se rejeitada pela família e não consegue perceber o porquê. Ou podemos olhar para a nossa mão e pensar, os meus 5 dedos vêm todos da minha mão e nenhum é igual ao outro. E nas famílias passa-se precisamente a mesma coisa. Podemos ter 5 filhos e foram todos criados da mesma maneira e nenhum é igual ao outro. Mas muitas das vezes as personalidades, aquilo que os afeta e as emoções deles ou as nossas estão ligadas a situações do passado. Situações que têm de ser postas em ordem e que precisamos ter consciência delas. Bem, voltaram a ficar muito caladinhos. A Liliana diz que quando nós fizermos que irá fazer, será um prazer, meu amor. A Patti diz que gostou muito de fazer o tarot kármico e foi fantástico, obrigada, meu amor. E a Cátia diz, vou ver quem me pode levar aí que eu agora não posso conduzir. Mas olha, não seja por aí, nós também não estamos assim tão longe, eu sei a situação, não me importa nada de te ir buscar ou pedir ao meu marido, não é por aí, estamos mesmo pertinho. Se for algo para te ajudar, sabes que eu e o Pedro estamos aqui prontíssimos, nós queremos é que tu fiques bem, somente depois daquilo que tu passaste, está bem? Bem, o pessoal está meio caladinho, meio envergonhadinho. Vamos tirar aqui alguns mitos em relação à hipnose. Não adormecem, como o Pedro já explicou, não vos acontece nada de mal. Lembrem-se que um processo de cura é um processo que às vezes pode demorar algum tempo, mas no final as respostas são fantásticas e conseguem chegar onde pretendem. Alguma dica que tu queiras dar para finalizarmos? No que diz respeito à hipnose, eu acho que apesar de nunca ninguém me ter dito isto diretamente, inconscientemente, o que eu acho que o maior medo da pessoa é ela sentir que de alguma forma, de repente, o desconhecido que está à frente dela, que no caso é o terapeuta e sou eu, sabe tudo sobre ela e a despiu emocionalmente. Não, isso não acontece. A pessoa continua a manter a privacidade dela, continua a manter
tudo o que é dela para ela. A pessoa só partilha com o paciente, com o terapeuta, se assim o entender. Agora, se me perguntarem, é melhor partilhar? Se partilhar, eu vou ter as ferramentas para mais facilmente ajudar a resolver o problema, mas se não partilhar, resolve-se na mesma. Nós conseguimos fazer terapias sem conteúdos. Eu tenho pacientes que me entram em terapia, fazem a sessão, entram mudos e saem calados. Eu sei. É como algumas pessoas que vêm ter comigo, que eu faço um lançamento em geral e digo assim, bate certo? Bate. Então quais são as perguntas? Não tenho perguntas. Então, mas não tem mais nada para perguntar. Não, já me disse tudo. Olha, mas se quiser tirei o amor. E depois não dizem, vou tirar o amor. Então isto que eu lhe disse, bate certo, bate. Então, mas não tem perguntas? Não. Porque as pessoas têm alguma dificuldade em se expor. Mas desde que nós consigamos resolver os problemas é o que interessa. O que é que a Patti nos está a dizer? No caso de quem já fez o tarot kármico com a Sofia, teria que repetir novamente essa consulta porque quando a vossa parceria estiver disponível ou completa apenas com a regressão. Sim, Patti, tu já fizeste tarot kármico comigo. Eu, todas as consultas de tarot kármico, quando são presenciais, eu escrevo. No nosso caso foi sempre por telefone, ou seja, foi à distância. Eu fico sempre comigo com os apontamentos da consulta, que eu posso, com a tua devida autorização, claro, passar ao Pedro, para quando ele fizer uma regressão para ti, ele saber os pontos que quer mexer e tocar. Agora, eu não sei se nós fomos a fundo a todas as vidas. É importante nestas consultas de tarot kármico, porque às vezes há pessoas que têm 10, 12 imensas vidas. E às vezes nós só selecionamos as mais importantes. Aquilo que eu costumo recomendar neste caso é tentar perceber vida a vida o que aconteceu, para eu depois, com a autorização vossa, como já disse, passo ao Pedro, ele depois direciona para aqueles pontos-chave, para vos ajudar na própria regressão. É claro que uma pessoa que me diga assim, mas eu não consigo, não tenho disponibilidade para ver 14 vidas ou 12 vidas, tudo bem, passamos aquelas que consideramos mais importantes. Exatamente, tem aqueles momentos-chave. A Patti diz, não fomos apenas a 4 e havia mais. Mas olha, também podemos fazer o seguinte, imagina que eram 12 vidas, nós só vimos 4. Podemos tentar fazer uma sessão só com o resto que falta, muito na base, eu comunico com o Pedro e depois fazes a regressão de suporte. Sem problema algum. Sabes que nós trabalhamos aqui no Parque das Nações, de segunda a sábado, e será um prazer ajudar. A Patti teve um desenvolvimento espetacular. Quando fez tarot kármico, antes ela não conseguia pegar no carro, agora já consegue. Então, portanto, agora é continuar. Sim, mas acho que ela tem ali outras coisas, ela sabe que devem ser tratadas. E pronto, e com o Pedro estás perfeitamente à vontade, ele tem feito aqui coisas muito bonitas no nosso espaço e é uma pessoa séria, que eu acho que isso é super importante, reunirmos com pessoas sérias e competentes. Bem, meus amores, gostámos muito deste bocadinho. Não se esqueçam que as vagas do retiro estão cheias. Quem quiser assistir à parte do concerto e à parte que diz respeito à atividade no bosque e à regressão, pode, com um valor baixinho, assistir a essa atividade. Damos essa possibilidade porque, como temos o retiro cheio, não podemos acolher mais pessoas. Já sabem também que no dia 3 vamos ter aqui no Espaço da Sofia Esotérica mais um curso de magia, onde eu e a Augusta vamos dar mais uma aula, mas que o Pedro irá falar sobre hipnose e vai também ajudar-vos em algumas coisas. Temos a nossa parceria entre o tarot kármico e a hipnose, que ainda estamos a trabalhar, mas já perceberam mais ou menos como funciona. E o Pedro vai ter aqui no espaço um curso que vai englobar todas estas vertentes que eu falei e espero que vocês apareçam. Podem sempre mandar mensagens privadas aqui para a Sofia Esotérica, para a Sofia Lobo. Temos o nosso site www.sofiaesotérica.pt. Temos o número de telefone. Muitas pessoas são amigas também do Pedro, nomeadamente pessoas que já tiveram a felicidade de fazer hipnose com ele. Todos sabem que nós somos francamente disponíveis e estamos aqui prontos a dar um abraço e a conversar. Também este vídeo vai ficar disponível. Se alguém tiver dúvidas depois deste vídeo, pode sempre colocar as vossas questões. Exatamente.
Um grande beijinho e um bem-aja para todos. Obrigado, Obrigada. até à próxima. Boa tarde.